Que bom estar com você em mais um Jardim Secreto. Agradeço a você que tem nos acompanhado pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, você também que tem nos acompanhado através do site www.tvguarulhos3.com.br. Muitos têm nos acompanhado de longe, de perto, e louvado seja Deus, porque não é simplesmente um programa, é o teu Jardim Secreto com Deus. Você pode também nos encontrar nos nossos endereços lá no Ministério Redenção Completa, Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 3203, Sobreloja, às 19 horas, onde nós nos encontramos para cultuar o Senhor. Ou também você pode nos visitar na Avenida Tiradentes, número 804, ali no centro de Guarulhos, onde nós estamos reunidos todos os domingos, às 10 horas da manhã, também numa grande celebração ao Senhor Jesus Cristo. Tanto num endereço como no outro, você pode também estar nos visitando 1 hora antes do culto para a nossa escola bíblica dominical, onde nós sentamos e estudamos a palavra de Deus. Mas hoje vamos entrar mais uma vez no Jardim Secreto, que não é este local geográfico, mas é um local que Deus preparou para você, um local espiritual, que você pode ter acesso à presença do teu Criador a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca. O Senhor não faz acepção de pessoas, não faz acepção de nacionalidade, cultura, educação. Você está sempre livre para chegar na presença dele. Ele só põe um protocolo. Quando você chegar na presença de Deus, chegue através do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque na terra não existe nenhum outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Então eu te convido nessa hora aí onde você está, feche os teus olhos comigo e vamos buscar a presença de Deus através de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos aqui diante do teu altar. Senhor amado, neste dia, Senhor, onde nós, Senhor amado, deixamos os nossos afazeres neste momento, deixamos as nossas atividades, Senhor, e invocamos o teu nome. Senhor amado, invocamos o teu nome de todo o nosso coração e através do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Nós te pedimos, Senhor, que o ambiente onde nós estamos agora seja totalmente alterado pela tua presença. Que o ambiente onde nós estamos, Senhor, possa ser marcado por ti, Senhor. Mas muito além, Senhor, do ambiente onde nós estamos, nós te pedimos que o nosso interior seja agora marcado pela tua presença. Que, Senhor, aquele lugar onde as pessoas não conhecem, onde ninguém tem acesso, mas o Senhor conhece, este lugar, Senhor, possa ser transformado, Senhor, pela tua palavra. Esse lugar possa ser marcado pela tua presença. Senhor, nós sabemos que a tua presença nos transforma, a tua presença, Senhor, nos traz vida e vida em abundância. Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que, Senhor amado, onde a tua palavra chegar, onde, Senhor amado, tiver alguém, Senhor, que está invocando o teu nome agora, através de Jesus Cristo, Senhor, que o poder do Evangelho, Senhor, possa trazer restauração no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Que nunca mais, Senhor, sejamos os mesmos após este dia, Senhor, após este momento, Senhor, onde nós entramos no jardim que o Senhor fez para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus comigo hoje, lá em 2 Reis, capítulo 5. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Quero te convidar, vamos lá comigo no versículo 1, onde nós temos algo que realmente marcou a vida de uma pessoa, transformou a vida de uma pessoa. Está lá, versículo 1, diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito.
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era um varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Neste momento, eu queria te falar um pouquinho dessa menina. Essa menina que estava ali trabalhando na casa deste homem tão importante que era Naamã, um chefe de exército, chefe do exército do rei da Síria. E essa menina estava lá na casa dele trabalhando, foi levada presa e estava servindo nesta casa deste homem tão importante. E qual que era o histórico dessa menina? O que ela conhecia? Quem era essa menina? Que a gente não sabe nem o nome dela. Era uma simplicidade, uma menina que não era importante, conforme o chefe dela. Ela estava ali simplesmente para servir. Mas tinha algo na vida dessa menina que fez mudar totalmente a história desse chefe do exército. Ela conhecia o poder de Deus que estava em Israel. Ela disse assim, quando ela se depara com o chefe dela, um homem tão importante, mas leproso, doente, e ela diz assim: tomara que o meu Senhor estivesse lá em Samaria agora, porque tem um profeta lá em Samaria. E se ele chegasse diante desse profeta, esse profeta o restauraria. A Bíblia diz que no tempo passado, Deus falava conosco através dos profetas. Hoje ele fala conosco através de Jesus Cristo. Então, já que nesse tempo aqui Deus estava falando através do profeta, quem era esse profeta que essa menina conhecia? Quem era esse profeta que ela tinha tanta certeza, tanta convicção de que se o chefe dela chegasse diante dele, ele seria restaurado? Tinha um histórico na vida desse profeta. Esse profeta estava revelando em Israel a bondade de Deus. Já tinha acontecido ressurreição, já tinha acontecido multiplicação de pães, já tinha acontecido purificação de uma comida, tantas coisas já tinham acontecido, reis e exércitos tinham sido salvos por causa da manifestação de Deus na vida desse profeta. E essa menina tinha esse histórico. E por isso ela olha para um homem tão importante, mas leproso, e diz: se tão somente o meu chefe, o meu senhor, estivesse diante do profeta que tem lá em Samaria, ele seria restaurado. E aí, vamos continuar no texto. No versículo 4, diz o seguinte: então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja bem, Naamã está aqui falando com o rei da Síria. E o rei da Síria disse então no versículo 5, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Novamente, uma menina fala o que para Naamã, seu senhor? Se tão somente o Senhor se colocar diante do profeta que está em Samaria, ele o restaurará. Naamã não vai direto falar com o profeta, ele vai falar com o rei da Síria. O rei da Síria também não leva uma palavra direta para o profeta, mas leva para o rei. E o rei, ao receber a carta, o rei de Israel, quando recebe essa carta, vamos lá no versículo
7 nessa hora. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar, para que envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Ao invés de procurar aquele que traria a manifestação do poder de Deus, esse Naamã foi levado direto diante do rei de Israel. Eu quero dizer para você nesse dia, entre no jardim secreto, procure o dono do jardim, procure o próprio Deus. Não será um homem que vai mudar a tua história, não será um homem, não importa a importância que ele tem, não importa o título que ele tem, nunca vai ser um homem que vai mudar a tua história. Quem vai mudar a tua história é o próprio dono do jardim, é o teu Criador. Nunca espere que um homem terá o poder de transformar, de restaurar a tua vida. Não será um título que vai restaurar a tua vida, mas o próprio Deus. Muitas vezes nós chegamos e conhecemos muito bem uma organização, conhecemos muito bem uma igreja, uma religião, mas muitas vezes passamos tanto tempo simplesmente colocando os nossos olhos nos homens. E neste dia, eu quero te convidar no jardim para que você coloque os teus olhos no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar na leitura e vamos ver o que aconteceu, qual o desfecho dessa história. E aí, chegamos lá, quando no versículo 8 diz o seguinte: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Nesse momento, Eliseu estava ali representando o poder, a bondade de Deus, e ele diz assim: deixa ele vir até mim, não aflige o teu coração, rei, deixa esse homem vir até mim e ele vai saber que há profeta em Israel. Queridos, nesse momento aqui, se a gente parasse a leitura, nós iríamos pensar que Eliseu iria atrair esse homem para ele mesmo. O profeta nunca pode atrair o homem para ele mesmo, porque o profeta não é aquele que vai transformar a vida. E o profeta que, quando ele está realmente no ofício dele, representando o Senhor, trazendo o reino, o profeta nunca vai mostrar que ele é a fonte, que ele é aquele que vai transformar a vida, mas o profeta é só um sinal de Deus para mostrar que existe alguém muito maior, que existe o verdadeiro. Toda a mensagem do Evangelho que não nos atrair para o Criador, esse evangelho está falsificado. Todo cristianismo que não nos leva ao encontro com Deus, esse cristianismo não é autêntico. Nessa hora, Eliseu não para nele, você vai ver nos próximos versículos. Versículo 9 diz o seguinte: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Eliseu envia uma mensagem para que Naamã fosse lá e se banhasse 7 vezes no Jordão. Deus está nos chamando para uma imersão na presença dele. Deus está nos chamando para que a gente venha a conhecê-lo, a nos desligar. Um homem pode nos levar, o homem pode nos ensinar a palavra de Deus, um homem pode ensinar o evangelho, porque Deus deu para o homem esse privilégio maravilhoso de anunciar o evangelho. Mas quando o evangelho é anunciado, nós precisamos deixar o homem num lugar e nós irmos exatamente onde o nosso Criador está. A palavra de Deus nos dá toda a base para que a gente possa conhecer o Senhor. Não importa quem sejamos, nós temos a base pelo evangelho de chegar até Ele.
E foi isso que Eliseu fez. Só que Naamã, versículo 11, se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã estava pronto para que Eliseu não mandasse um recado para ele, em primeiro lugar, mas que Eliseu fosse até ele. Esse homem aqui, ele estava acostumado a lidar com autoridades, ele estava acostumado a lidar com títulos, com pessoas importantes. E ele sabia a importância que ele tinha também como chefe do exército do rei da Síria. E ele estava aguardando que alguém fosse tratá-lo exatamente ali, de acordo com o título dele. E eu quero declarar sobre a tua vida, neste dia que estamos nesse jardim, o maior título que alguém pode ter é o título de ser filho de Deus. O maior título que alguém pode ter é simplesmente esse, de chegar diante dele, chegar diante do Criador, saber que todos nós somos iguais diante dele. Esse, sim, é o maior título que pode revolucionar a vida de alguém. Deus está pronto para falar conosco, mas nós temos que deixar algumas coisas que são valores passageiros, deixar de lado, para que nós possamos receber um valor que é realmente eterno, que vem de Deus. E aí, ele então, porque ele não foi tratado da maneira que ele estava esperando, segundo o título que ele tinha, ele estava a ponto de desprezar uma grande transformação na vida dele. Novamente, algo muito curioso acontece. No versículo 12, diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã, ele ficou tão indignado com a maneira que Eliseu o recebeu, porque ele estava pronto para ser tratado e restaurado por um homem, não estava pronto para ser restaurado por Deus. Para chegar diante de Deus, ele teria então que se humilhar, ele teria que entrar num rio que para ele era um rio totalmente sujo. Se fosse para se humilhar, ele queria ir para um outro rio, um rio onde ele sabia que as águas eram limpas, mas ele estava ali sendo desafiado por Deus a se humilhar. E eu quero dizer, esse é o chamado de Deus para todos os homens, não importa a sua nação, a sua cultura, a sua educação. Quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, nós receberemos algo que só Deus pode trazer na vida de alguém, né? Nesse momento, para este homem, a exaltação que viria sobre ele era uma cura. Eu não sei o que é que você está precisando, eu não sei que tipo de lepra está na tua vida, mas o Senhor tem algo para liberar sobre você, mas nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. E aí, novamente, o interessante aqui é que não chega alguém com um título grande para Naamã e fala: Naamã, vai lá e faz isso, mas novamente um servo, novamente alguém simples. E eu quero dizer para você, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito simples. Nós tentamos complicar, mas o Evangelho de Jesus é simplicidade, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui, então, diante da palavra de um servo, Naamã, no versículo 14, diz assim, que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou e como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã foi lá e, conforme a palavra que foi liberada pela boca do homem de Deus, ele mergulhou 7 vezes.
7 vezes, significando algo pleno, por completo. Foi lá e fez, e mergulhou, imergiu naquelas águas. Naquele momento que ele estava imergindo naquelas águas por completo, ele estava ali não diante de um homem, nem tão pouco, querido, não é a água do Rio Jordão que curou aquele homem, mas foi a palavra liberada de Deus, a palavra carregada de vida, a palavra carregada de bondade de Deus e a humilhação deste homem diante de Deus. Isso fez com que a vida dele fosse totalmente transformada naquele momento. Versículo 15 diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Este homem pôde ter uma experiência pessoal, essa experiência que jamais ninguém tiraria da vida dele. Nesse momento, Naamã pôde reconhecer e conhecer o verdadeiro Deus. Ele pôde ter uma experiência, não era mais agora, o orgulho não o segurava mais. A soberba não o segurava mais, mas ele foi diante agora do profeta, com toda a sua comitiva. Ele não estava mais esperando que o profeta saísse ao encontro dele, ele foi ao encontro do profeta. Muitas vezes, queridos, nós ainda vamos buscar a Deus como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Ele. Quando nós temos um encontro com Ele, nós corremos atrás dEle. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós não medimos esforços. E uma outra coisa que aconteceu, até aqui, Naamã era um homem que espiritualmente, ele oferecia ofertas para outros deuses. Ele não tinha uma experiência com o Deus verdadeiro. Mas nesse momento, ele toma uma posição e ele diz: a partir de agora, eu não oferecerei sacrifício para nenhum outro Deus, porque agora eu reconheço que não existe outro Deus além deste Deus, que é o Deus de Israel, que é o Senhor, né? Que é o Criador, que é esse Deus que se revela. Eu falei para você de um texto, nós lemos aqui, meditamos alguns versículos de um texto que é do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer, a palavra de Deus, ela permanece a mesma ontem, hoje e eternamente. Como eu falei no início dessa mensagem, Deus falava conosco antes, através dos profetas, mas hoje Ele fala conosco através de Jesus Cristo. E lá em Mateus capítulo 28, o próprio Jesus está trazendo uma mensagem poderosíssima. E ele diz o seguinte, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Queridos, eu brinco e eu digo assim, todo significa todo, em qualquer língua. No inglês, no hebraico, no grego, no português, todo significa todo. Todo poder foi entregue para Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Exatamente a mesma coisa que foi liberado através de Eliseu. Eliseu, ele não trouxe a Natã para ele. Ele não colocou o foco da salvação, da transformação nele, mas ele levou, ele conduziu Naamã
ter uma ser não Israel, não o rei de Israel, não o profeta de Israel, ele iria ter uma experiência com Deus de Israel. E aqui Jesus, depois de tantos anos, tantas gerações, ele está dizendo: ide, ensinai o evangelho a todas as nações e traga essas nações para uma imersão, para que eles possam conhecer o Deus Trino, para que eles possam ter uma experiência com o Deus Trino. E essa experiência tem poder para salvar. Estou falando aqui para você de uma salvação, que não é simplesmente algo que vai mudar o teu espírito, mas é algo que pode mudar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Toda lepra, não importa onde que ela esteja sendo manifesta, toda lepra vai sair quando você for imerso no poder do Deus Trino, quando você tiver uma experiência real com o Deus Trino. Deus te abençoe grandemente e que hoje você possa ir e ser imerso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você tenha uma experiência gloriosa de imersão, a ponto de nunca mais ser o mesmo, até o teu espírito, a tua natureza ser transformada. Deus é aquele que pode fazer de você uma nova criatura. Deus te abençoe, em nome de Jesus.